sou Maria Regina Leal Mariano. Hoje estou de vice-prefeita do Guarujá. Enio Bianchi, 41 anos de idade, comerciante. Meu nome é Benedito Rodrigues Filho. Essa carroça que vocês estão vendo é o meu dia a dia. Meu nome é Edmilson Carvalho, eu sou psicólogo de formação, sou formado em Direito também e trabalho com promoção de direitos, num centro de referência social que é um lugar para empoderar pessoas para o exercício das suas cidadanias. E vou começar contando um pouco da história, da construção desse conceito, que nasce da intenção, na Grécia Antiga, de criar condições para que as pessoas convivessem em grupo. No começo, né, da reunião de pessoas em espaços urbanos. Cidadania nasce da expressão civilis, que significa cidade, mas o sentido, de fato, do conceito de cidadania define aquele que vive na cidade. É aquele que vive em grupo. É a ideia do homem convivendo em grupo e se harmonizando com o grupo. Pode, eu sugiro, essa análise que eu estou propondo aqui, ser percebida de dois pontos de vista. Um que retrata o aspecto subjetivo da vivência da cidadania, da expressão da cidadania, e o outro que é objetivo, que diz respeito às políticas públicas e à criação de leis para garantir acesso a direitos e permitir, né, a expressão, o exercício da própria cidadania. Que nem muitas vezes as pessoas falaram para mim, pô, a culpa dessa água aí é do carroceiro. Não é do carroceiro, é da prefeitura. É da prefeitura, é da prefeitura. E eu pego as vassouras e saio tirando a água, você tirando, desentupa essa boca de lobo. Então a culpa não é do carroceiro não. O carroceiro já me chamaram de porco aqui, ó, já me chamaram de porco. Mas todos os vizinhos, quando precisa de um alfinete, vem pedir para mim. Vem pedir para mim, não sou ruim com ninguém. O que eu ganho de graça, eu dou de graça. O que eu ganho de graça, eu dou de graça. Como a gente está aumentando a concentração urbana, né, e nós cada vez temos uma vida mais agitada, a gente esquece um pouco a questão afetiva, esquece de se relacionar afetivamente com as pessoas que estão perto de nós. A gente se preocupar com a nossa vida, seja aposentado, seja carroceiro, seja qualquer coisa, tá? E o vizinho tem que conhecer outro vizinho. Não tem que meu vizinho sair da casa e não me dar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Que vizinho é esse? Que vizinho é esse, rapaz? Que não conhece? Quer dizer, se eu estiver aqui passando um sufoco, ai meu Deus, socorro, socorro, ninguém vai me socorrer. A gente tem que se conhecer, tem que ser mais humanitário. Também é isso, né? Cidadão é passar pelo meu vizinho, pelo meu próximo e perceber quando ele está triste ou se ele está precisando de alguma coisa, né? Exercitar minha cidadania não é só exercitar os meus direitos, né? Cumprir os meus deveres, é viver bem com a minha coletividade. Mas não é só bom dia e boa noite que um cidadão vive, né? Um cidadão precisa morar, ele precisa ter um teto, ele precisa ter um bom hospital, um bom médico, coisa que não existe. Existe parto, a mulher em Santos esses dias fez um parto com perna aberta, né? Nasceu a criança, o marido segurando, porque a mulher não tinha um RG. Quando você participa de movimentos que possam alertar uma população a mostrar quais são os direitos de cada cidadão, porque todos nós temos o direito de uma boa educação,
uma boa saúde e por aí afora, né? Bom, eu como cidadão aposentado, o aposentado não tem direito a nada. Se você for fazer uma greve, que greve que o aposentado vai fazer? Em Brasília teve um protesto dos aposentados, o Sindicato Metalúrgico me trouxe o convite, 40 anos ele saiu do Sindicato Metalúrgico na Costa. Eu não fui. Eu vi pela televisão, velhinho de cabelo branco mais do que eu, tomando borrachada nas costas, porque foram protestar. Aposentado não tem direito a nada. Carroceiro piorou. Morador de rua, pior ainda. A aposentadoria é um direito e o aposentado tem alguns direitos, não é? Mas o que está por trás desse discurso, dessa fala, o aposentado não tem direito a nada, é o sentimento de um aposentado que se percebe privado daquilo que talvez tenha idealizado, né? Talvez tenha projetado para o momento da aposentadoria uma plenitude existencial, material, né? Uma tranquilidade existencial, e não alcança isso quando chega na aposentadoria e se sente violado no seu direito, né? Que na verdade é violado no seu sonho. Nós não temos direito a nada. Se você ainda está na ativa, trabalhando, contribuindo, você ainda consegue fazer uma greve para uma fábrica, que nem várias vezes na Cosipa, a greve da Cosipa, eu estava na ativa. Hoje em dia, como aposentado, ninguém escuta a gente. Aposentado ninguém escuta. Eu, como carroceiro, é que nem você falou, posso falar o que eu tiver de falar. Ah? Todo dono de ferro velho tá rico. Tá rico. Se a gente chamou o IPEM para ir de ferro velho, medir, aferir as balanças deles, vai pegar muita irregularidade. Muita irregularidade nos ferro velho. Mas eu vou pedir para quem? Para o Papa? Para o Lula? Para quem que eu vou reclamar? Ninguém vai me escutar. O que ele quer dizer é assim, eu estou desempoderado pelo lugar que eu ocupo, né? Se fosse o empresário falando, talvez o IPEM ouvisse. Se fosse a vice-prefeito, o vice-prefeito de algum município, né? Talvez tivesse escuta em relação a essa demanda, né? O IPEM fiscaliza padarias, supermercados, né? Mas o IPEM não vai imaginar, né, a necessidade de fiscalizar as balanças de um ferro velho. Porque as pessoas que lidam com o ferro velho, e aí essa é uma análise minha, né, é a forma como eu percebo esse discurso, elas são menos interessantes para os órgãos de fiscalização, né, do que as pessoas que frequentam o supermercado, a padaria, né? É como se os direitos aqueles são percebidos como cidadãos e recebem uma proteção especial aos seus direitos de fiscalização, de controle de medida, né? E aqueles outros, os carroceiros, né, não têm a garantia dos seus direitos civis, o mesmo direito, o direito de ter bem pesado, né, a mercadoria que faz parte da sua negociação comercial, né? É exercício comercial, é exercício de uma liberdade. Eu entendo que todo ser humano está pronto para praticar a cidadania. Principalmente a cidadania se pratica muito hoje na área política, com o seu próprio voto. Bom, eu exerço a cidadania, eu não participo, porque eu conheço o sistema político brasileiro. É um sistema podre. É um sistema, infelizmente, eu já participei um pouco e tive presente em vários sistemas. Participei de campanha política, foi uma eleição, 8 anos em campanha política, mais ou menos, de longe, né? E eu vi que o sistema está precário, podre, a turma não quer trabalhar para isso, só quer no bolso, dinheiro no bolso 100%. Sou brasileiro, voto, mas não acredito nos políticos que eu voto, que sempre roubam a gente direto e reto. Cidadania é essa, eu cumpro o meu papel. Eu vou e voto, mas muitas vezes, sem saber, eu voto na pessoa errada. E ele sempre decepciona a gente não tem para quem reclamar. O pobre, o aposentado, não tem para quem reclamar dos roubos que eles fazem, os políticos. Então não existe a verdadeira cidadania, existe a mentira.
Existe sim, o cara dá uma cesta básica, paga o presidente da comunidade tanto lá, X ele vai ganhar e fica mentindo pro povo, que não tem cultura nenhuma. E eles se vendem dessa forma. Então a cidadania no Brasil está longe para ser conquistada. Mas eu cobro. Cobro. Porque em quem eu votei para vereador aqui, pessoas próximas de mim. E quando tem de falar, eu vou e falo. Goste de mim se quiser gostar. Se não quiser, não goste. Pelas costas não falo, eu falo na lata. Votei em você pedir um favor, eu falo na lata, não falo pelas costas. Do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Se eu não tenho políticas públicas que me garantem o pleno desenvolvimento, eu não me desenvolvo plenamente e não consigo exercitar a minha cidadania de forma livre. É esse coletivo de personalidades enfraquecidas, fragilizadas na sua capacidade de ser cidadãos, que vão constituir o Estado e vão determinar, através do voto, né, até através da própria participação política, da construção das normas de regulação desse Estado. Então, aquele mesmo menino que não teve acesso à educação de qualidade, que cresceu com a saúde fragilizada, que cresceu num ambiente domiciliar violento ou sem segurança, né? Ou teve que trabalhar de forma precoce, enfim. É desse menino que nós vamos exigir o exercício da cidadania. E nós vamos exigir que ele se comporte como um cidadão. Porque eu passei muita dificuldade na minha vida, passei muita. Então eu deixava de estudar para ir ajudar a minha família. Como minha família também me ajudou. A minha mãe várias vezes deixou de comer para nós não ficar com fome. Minha mãe, várias vezes. Olha, a cidadania no Brasil precisa ser construída. A cidadania tem que ser refeita. Um país rico, milionário como o Brasil, você joga qualquer coisa em qualquer mato, nasce, era para abastecer o mundo e o Brasil. O povo morre de fome, um país milionário desse daqui. Então, não tem tufão, não tem furacão, não tem nada e os políticos são todos corruptos. Então, você que está vendo aí essa reportagem toda, para mudar é na hora de votar e mudar a lei, a Constituição brasileira. Mas no cotidiano das pessoas comuns que vivem uma vida sem violação de direitos, talvez a cidadania deixe de ser algo interessante para pensar, né? E aí nós mesmos só vamos pensar em cidadania, o que é ser cidadão, se eu sou cidadão, à medida que eu sou provocado, né, para refletir sobre isso. E vou refletir segundo minha perspectiva, vou falar como aconteceu nesses discursos, do ponto de vista que eu construí historicamente na minha vida, né? Se eu valorizo a conduta correta, se eu valorizo o cumprimento do dever, é nisso que eu vou me concentrar, né? Se eu valorizo o bem-estar coletivo, a prestação de caridade, a generosidade, é nisso que eu vou concentrar a minha análise. Vou me expressar assim sobre cidadania, é assim que eu percebo a cidadania na minha vida. É essa minha face da cidadania, né? E a cidadania tem muitas faces, então, porque cada um de nós vai, se for provocado para falar sobre esse assunto, vai se expressar de um jeito, a partir da sua própria subjetividade, mas acho que predominantemente, na minha opinião, a partir do fato concreto de você ter sofrido uma violação de direito ou não. E é o seguinte, gente, faça o que puder fazer para o Brasil ser um país melhor. E obrigado a todos vocês.